Eu fiz um estudo, para o pessoal entender o que a gente vai falar, dos países individualmente, né, mas olhando todos os pares de moeda, entender o que aconteceu com cada país individualmente para facilitar nosso estudo aqui. Então vamos dizer assim, se o país na média, né, pegando uma média ali, eu criei como se fosse um índice, se o país naquela média valorizou, desvalorizou mês a mês. Para começar, então, qual o país que mais ficou valorizado em 2021, né? Foi o país que começou em cima, terminou em cima, que foi o franco suíço, né? O CHF para os íntimos aí. Por que acontece isso? Por que o CHF ficou tão valorizado e ainda está tão valorizado? O principal motivo é a própria pandemia. A Suíça é um porto seguro assim para os investidores, né? Quando o mundo está em dúvida, quando o mundo tem muita incerteza assim, do que vai acontecer, os outros investimentos se tornam investimentos de riscos, o pessoal acaba correndo lá para os bancos e para o ouro da Suíça, né? Isso já é algo que por si só valoriza a Suíça. E também a Suíça é um polo farmacêutico muito forte. Então, são dois motivos que levam ele numa pandemia, justamente o setor farmacêutico cresce muito, e tudo isso jogou a Suíça para cima e está até hoje aí no topo, né? Em cima de todas as outras moedas. Se a gente pegar agora a moeda que mais se desvalorizou em 2021 foi o Japão. O Japão até começou bem o ano de 2021, porque ele é um país que já historicamente ele sobrevive bem a crises e se recupera bem de crises, né? Só que da metade do ano para o final, ele teve uma questão política ali que começou a ter problemas ali o primeiro-ministro, até que o primeiro-ministro pediu renúncia, saiu e entrou novas eleições, né, para primeiro-ministro e para todo o parlamento japonês. E a gente sabe que eleições sempre causam incerteza no país do que vai vir, e isso desvaloriza a moeda de qualquer país que está em eleição, é natural. E também no Japão, o Japão é um país que historicamente tem uma inflação muito baixa, até negativa, né? Ele tem uma deflação. Lá os preços costumam cair com o tempo e não subir, que nem no resto do mundo. Mas devido à pandemia, a inflação também chegou no Japão, né? Porque subiu muito o preço de commodities, de energia, de tudo, e isso acabou afetando a indústria lá no Japão. E o Japão começou a ter inflação também da metade do ano aí para o final. E os japoneses lá, culturalmente, se os preços aumentam, eles não vão comprar coisas. Eles estão acostumados ao preço cair. Eles vão esperar uma coisa ficar mais barata para comprar. Se o preço subir, eles seguram o dinheiro, retêm muito dinheiro, então o dinheiro não circula. Isso também faz com que o valor da moeda do país caia bastante, né? Olha a informação legal aqui, te interrompendo rapidinho, Pode Marcel. falar, por favor. O Japão também teve impressão de dinheiro, tá? Ela lançou as notas de 10 mil ienes, começaram a ser impressas no Japão. Ou seja, a inflação era inevitável no Japão também, né? Era um movimento global. Então, daqui a pouco a gente vai ter aí o Japão também corrigindo as taxas de juros, né? E o Japão também tem essa política de ser mais dovish, né, que fala assim. Então, isso também desvaloriza a moeda deles, porque eles não tomam muita atitude diante dessa situação que está acontecendo. Bom, vamos lá. No dólar canadense, né, o CAD, ele vem se valorizando ao longo do ano, muito puxado pelo aumento das commodities, né, petróleo e gás natural. Ele, como um dos maiores exportadores do mundo, acaba valorizando junto. Dólar americano, né? Nos Estados Unidos começaram o ano num valor bem baixo. Os Estados Unidos sofreu muito a economia dele ao longo da pandemia. Mas ao longo de 2021, os Estados Unidos mostrou uma recuperação muito forte na parte econômica, a parte de empregos, né? Mais para o fim do ano aí, principalmente. E toda aquela história que eles tinham de tirar estímulos do país, né, da parte do governo e aumentar a taxa de juros só para 2023, já caiu por terra, porque o que eles esperavam de crescimento econômico já aconteceu. E eles já vêm falando de antecipar aumento de taxa de juros, já começaram a antecipar a diminuição de estímulos e também vem jogando a moeda agora para cima, né, da metade do ano para o final. GBP, Reino Unido, né, ele se valorizou bastante também nesse ano, principalmente chegando ao fim do ano. Por quê? O Reino Unido eu vejo que foi um dos países que foi mais alarmista no início da pandemia, né? Eles diziam que a economia ia sofrer muito mais do que sofreu, na verdade. Então, acabou que eles tiveram níveis econômicos muito melhores do que se esperava. Do que eles mesmos propagaram que seria um desastre total, não foi tanto assim. Então, eu vejo que eles começaram o ano embaixo e acabaram subindo, se recuperando bem por causa disso, por verem que não era
tão ruim quanto se esperava para a economia deles. O euro teve uma grande desvalorização, assim como o Japão foi uma das moedas que mais desvalorizou ao longo de 2021. O euro sofreu muito, uma região que sofreu muito com pandemia, com as novas variantes, queda do turismo, queda de exportações. Então, por sofrer tanto assim nessa pandemia, naturalmente a moeda desvalorizou. Pode ser interessante para o euro se manter com os valores abaixo, né, para recuperar seus níveis de exportação e seus níveis de turismo voltarem ao normal. Então pode ser que eles estejam segurando de propósito nesse fim do ano, vamos ver se agora volta a normalizar em 2022, né? E por fim, o AUD e o NZD, dólar australiano e dólar neozelandês, eles ficaram no meio, sem muita variação. Eles foram países que souberam lidar melhor com a pandemia em relação aos outros, né, que a gente falou. Então eles não sofreram tantas baixas aí no período da pandemia, e depois também não tiveram grande recuperação. Eles ficaram flat ali no meio, e não tiveram nem tanta perda, nem tanto ganho ao longo do ano.